Viemos conversar contigo. Não, tu tira. Vamos fazer mais um vídeo sobre este período da pandemia. Agradecemos o Dr. Alexandre Rolo, o presidente do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, através do Vinícius, que é um dos agentes e colaboradores do Departamento de Cultura, nos indicou e convidou para que fizéssemos mais um vídeo sobre esta pandemia. Este vídeo, na verdade, passa a ter um caráter de social para que seja elemento de arrecadação de produtos para as pessoas necessitadas. Então a OAB tem nos notificado, nos pedido para que fizéssemos alguns vídeos em que estes vídeos viessem a colaborar com o espaço aí da pandemia em termos de arrecadação. E para fazer este vídeo, nós vamos falar sobre as agrúrias do advogado criminalista. O que o advogado criminalista sofre, por que sofre, qual é o conceito e que a sociedade tem do advogado criminalista. Também não é só o advogado criminalista que sofre com a população, com as pessoas da sociedade que não os aceita, os veja com bons olhos, não veja com bons olhos, como também o próprio Estado, através do juiz, do promotor, dos ministros, dos delegados, ou seja, o aparato estatal também não vê o advogado com bons olhos. Ou seja, traz contra o advogado criminalista uma pecha negativa de que ele não deveria fazer a defesa daquela pessoa que está acusada pelo Estado. Mas veja você o que acontece. A lei determina que haja um defensor. Para que haja defensor, tem a necessidade de que seja um advogado criminalista. Só que este advogado, e criminalista, para fazer a defesa, seja lá na delegacia, seja lá em juízo, em qualquer fase do processo judicial, a sociedade não aceita. Por quê? Porque o crime tem uma repercussão, tem os efeitos, tem uma circunstância em que a vítima sofreu as dores de um ferimento e a sociedade, os parentes, as pessoas têm um sofrimento que não é de dor, e sim um sofrimento de perda. Então é uma ferida que se abre na sociedade e a sociedade não perdoa o advogado criminalista em defender o acusado. Por qual razão? Porque ele praticou um ato. Mas se isso acontecer com um parente daquele que não apoia o advogado, critica o advogado, seja ele juiz, promotor ou delegado ou qualquer outra pessoa, quando se trata de uma pessoa que se envolve com o crime, de uma certa forma culpado ou não podemos aqui generalizar a circunstância. Estamos falando da atuação do advogado, se ela é aceita ou não é aceita. As pessoas não aceitam o advogado, primeiro em razão dos efeitos e das consequências do crime. Em razão dessas consequências, cria-se um clamor público e quem fica a favor não é do crime, e sim a favor de defender os direitos do acusado. Por que o advogado criminalista vem defender os direitos do acusado? Em razão exatamente dos excessos cometidos pelo Estado e que não aparece aos olhos do público. Estes excessos, o modo de como o aparato estatal faz o processo legal, não é para fazer justiça. Engana-se a sociedade que era para fazer justiça, não. É para condenar.
não importa que esta pessoa acusada seja ou não autor, ele pode ser uma pessoa que sequer passou perto de onde aconteceu e, muito menos, seja ele mandante, ou seja, ele não tem participação alguma no crime, seria uma pessoa inocente, e este inocente também é processado nas mesmas condições daquela pessoa que, autuado como culpado, e inclusive pega em flagrante. Então, o inocente também paga na justiça com as mesmas condições de ser processado como se fosse culpado, como se fosse partícipe do crime. Olha, é triste, é muito triste o que nós passamos, criminalistas, porque não temos o apoio da sociedade, não temos o apoio do Estado, não temos apoio da delegacia, da autoridade policial, ou seja, nós só e apenas e somente encontramos barreiras para defender os direitos daquele que foi e se envolveu no crime, que está sendo processado em razão de um determinado crime. Mas, e por que tem que ter o defensor? Se o próprio Estado, a Constituição Nacional, a Constituição Brasileira, ela determina que tenha que ter defensor, que o advogado é imprescindível para a administração da justiça. Por que isso? É porque não se confia nos atos do próprio Estado, em razão de todos os seus excessos. Haja visto que, a partir da delegacia, o que se vê, o que se tem de informações é de que se faz aquele procedimento de coleta de provas com ânimo, com vontade de punir, com vontade de vingança. E este sentimento de vingança, ele percorre o curso do processo e vai até o tribunal do júri. Até lá no tribunal do júri ocorre o desejo do Estado em praticar uma vingança contra aquela pessoa que está sendo acusada do determinado crime. Pois então, se a pessoa é ou não é inocente, e o Estado comete determinados erros e determinados excessos, isto é inadmissível. É inadmissível, mas isto não vai até aos olhos da sociedade. Isto não chega até a sociedade. O que chega até a sociedade é que o defensor vai defender aquela pessoa que praticou aquele determinado ato, ou que está sendo acusado da prática daquele determinado ato, que está e foi apurado naquele processo legal. Agora, o que é muito curioso, e é por isso que é relevante este nosso bate-papo, esta informação que eu tento passar aos senhores, os senhores observaram o quanto de valor dá o Poder Judiciário, os elementos, as pessoas que são as responsáveis para aplicar o munus público, a justiça, aplicar a lei e a justiça, aplicar o direito e a justiça, como está pelas gravações, pelas audiências virtuais, as mazelas, os descasos. Por que então é o advogado criminalista que deva ser crucificado? Nós, por estas audiências virtuais, nós estamos vendo como um juiz, como um ministro, como as pessoas tratam a justiça, a causa do terceiro, a causa a ser julgada, trata com displicência e mais coisas ainda que não cabe-nos a descer a falar dessas condições. Um magistrado fazendo unha, outro magistrado de cueca,
outro magistrado sem gravata, sem camisa. Meu pessoal, é lamentável que este nível de pessoas estão julgando pessoas. Então, por que não nós valorizarmos o advogado criminalista, que combate exatamente, que briga exatamente contra estes abusos, excessos de norma, de normatividade, de regulamentos e muito mais outras coisas que estão encobertas e que a sociedade não percebe, a sociedade não veja. Por esta razão que tem N pessoas que são condenadas, que são pessoas processadas, condenadas, e não deveriam estar atrás do cárcere, não deveriam estar sendo punidas e condenadas. Eu quero aqui deixar registrado a você, a toda a população, observem o nosso trabalho, observem o trabalho dos operadores do direito, avaliem, dê valor àquele que luta pelos direitos da pessoa perseguida, da pessoa que está sofrendo as agrúrias do Estado. Lute sim, advogado criminalista. Cada um lute pelo seu ideal, pelos direitos do terceiro, porque a advocacia criminal, ela é na verdade mexer com espinho na profissão, mas é uma advocacia sem limite, é uma advocacia muito nobre, defender os direitos de terceiro, defender os direitos das pessoas que requer a nossa intervenção, requer a nossa atuação. E por esta razão, eu sou criminalista, criminalista de paixão, criminalista porque gosto e porque me sinto aliviado quando eu consigo aliviar o sofrimento de alguém.